Ok, vamos aqui para a questão 2 da AP1 de 2016, primeiro semestre. Ela diz o seguinte: um carro sobe uma rampa que faz um ângulo θ com a horizontal. Ao final dessa rampa há um fosso de largura D, aqui era para ter um D aqui, que deve ser transposto pelo carro. O outro lado do fosso possui uma altura h em relação ao ponto onde termina a rampa. Então a figura aqui explica bem. Considere que o ângulo θ e a distância d são dados do problema, isso é, seus valores estão fixos, então elas são constantes do problema. Você vai supor que eles foram dados. Enquanto que o módulo V0 da velocidade que o carro possui ao final da rampa pode ser escolhido pelo motorista. Ok. Qual o valor máximo, H máximo, que a altura H pode ter para que o carro tenha a possibilidade de completar o salto para o outro lado do fosso? Eu mudei aqui para azul para a gente poder ver o negócio aqui. Então, olha só, V0 é você que, né, é o motorista que vai escolher. Então, por exemplo, vamos supor que a gente escolheu V0 igual a 30 metros por segundo, né, mais ou menos 108 km por hora. Então, repara que, por exemplo, né, vamos supor que você coloque, com esse V0, você coloque um H bem pequenininho, né, o H seja bem pequenininho. Então, o que vai acontecer com esse carro aqui? Ele vai passar tranquilamente, né, pela altura, tá? Vai passar tranquilamente. Aí, mas o que acontece quando você for aumentando esse H aqui? Você vai aumentando, e vai chegar uma hora que esse H aqui vai ser tão grande que o que o carro vai fazer? Ele vai vir, vai tangenciar, né? Praticamente tangenciar o muro. E a partir daqui, qualquer coisinha que você aumente no H, o carro não vai conseguir atravessar, ele vai bater. Então essa aqui seria a nossa altura máxima. Tá? Seria quando esse carro tangenciasse, né, esse muro. Aqui, a partir daqui, se você aumentar mais, ele não consegue passar. Tá? Então a gente vai ter que descobrir quem é esse H máximo, ok? Para isso a gente vai utilizar as equações da cinemática, velha conhecida. Primeiro de tudo, vamos colocar o nosso, vou até colocar em vermelho, vamos colocar os nossos eixos. Eu vou colocar os nossos eixos, a origem aqui é o meu eixo Y e aqui é meu eixo X. Tá? Então, a origem do meu eixo eu vou colocar aqui no final da rampa. Como eu escolhi isso? Assim, é mais experiência de questão. Fazendo muita questão dessa, você vai saber que a melhor escolha de eixos é aqui. Colocar a sua origem aqui. Caso você coloca a sua origem aqui, se você chegasse e fizesse isso aqui, ó, na sua questão, cara, adeus para você, tá? Adeus. Você não ia conseguir fazer a questão, não. Então, a melhor escolha é colocar a origem dos eixos aqui, tá? Com isso, eu faço aquela velha história. Eu vou decompor esse movimento em x e em y. Em x, o meu movimento vai ser retilíneo uniforme, porque você não tem aceleração em x, você só tem aceleração em y, que é a aceleração da gravidade. Tá? Então, aqui vai ser, o meu V0 vai ser assim. Aqui é o θ da rampa e aqui vai ser V0 cosseno de θ, ou seja, na direção x eu vou ter V0 cosseno de θ. E aqui na direção y eu vou ter V0 seno de θ. Só que na direção y eu tenho um movimento acelerado, então essa velocidade aqui é a velocidade inicial. Aqui no meu x, como eu tenho um movimento retilíneo uniforme, um movimento uniforme, né? Eu vou ter essa velocidade aqui por todo o meu movimento. V0 cosseno de θ. Então, primeiro de tudo que eu tenho que achar é o tempo que esse carro leva para percorrer esse D. Tá? Porque o tempo que ele leva para percorrer esse D é o tempo que ele chega no muro. Tá? Deixa eu mudar aqui de cor. Então, eu tenho
na horizontal, agora, né, vou decompor o meu movimento em dois, na horizontal e na vertical. Então, na horizontal, eu quero saber o tempo que ele leva para percorrer D. E como meu movimento é uniforme, eu tenho D, S é igual a VT. Vocês lembram? S é igual a VT. Então, D vai ser igual a V, que é V0 cosseno de θ, vezes T. Ou seja, o tempo que esse carro leva, né, para chegar até o muro é T igual a D sobre V0 cosseno de θ. Tá? Então, repara que a minha única variável aqui é o V0, a única coisa que eu posso mexer, né? É o V0. D e cosseno de θ já estão fixos. Agora, a gente vai analisar o movimento na vertical. Né? Então, na vertical... então, o que vai acontecer aqui na vertical? É um movimento acelerado. Né? Então, a gente vai ter que usar as equações do movimento acelerado. Mas, para a gente achar esse H máximo, o que tem que acontecer quando esse carro percorrer essa distância? Né? Vamos supor, vamos lá, eu escolhi V0 30 metros por segundo, então eu escolhi essa velocidade. Então, com essa velocidade, quando ele percorrer essa distância aqui, né, quando ele estiver nesse tempo que ele percorreu a distância, ele vai estar em um certo y. Tá? Esse y já está aqui. Para um certo V0, eu já tenho o y do meu carro ao percorrer essa distância. Tá? Aí o que acontece? Vamos supor que eu vou aumentando esse H. Estou aumentando. Ele está conseguindo atravessar. Ele consegue atravessar, porque o y dele é maior do que o H. Então, eu estou aumentando meu H. No momento em que essa altura aqui quando H for igual ao Y do meu carro, né? Esse é o momento que eu tenho a minha altura máxima. Porque a partir daqui, se eu aumentar mais um pouquinho, ele não consegue passar para esta certa velocidade, para uma certa velocidade. Tá? Então, na vertical, eu quero um momento, né, onde H é igual a Y. Tá? Porque nesse momento aqui, esse H vai ser exatamente a minha altura máxima. Tá? Isso aqui vai ser igual à minha altura máxima. No momento em que meu H vai ser igual ao Y do meu carro, é o momento que eu tenho o meu muro na altura máxima. Acima daquilo, o carro não vai conseguir passar. Tá? Mas na vertical, o que acontece? Na vertical a gente tem que y é igual a y0 mais v0t, desculpa, mais v0yt, v0yt, menos gt ao quadrado sobre 2. Repara que aqui é mais, porque a minha velocidade está apontando para cima, meu v0y está para cá, e o meu eixo positivo está para cima, então positivo é para cima. E a seleção da gravidade está para baixo, então vai ser menos gt ao quadrado sobre 2. Tá? Vou abaixar aqui para a gente ver. Não, repara o seguinte agora também. Como eu escolhi a minha origem aqui, no final da rampa, o meu y0 aqui vai ser 0, porque o carro está saindo da origem das minhas coordenadas, tá? Se você tivesse escolhido uma origem aqui, por exemplo, aqui, sei lá, em qualquer outro lugar, esse y0 não seria 0. Aí, adeus para você, porque ia dar uma conta gigantesca, tá? Então, aqui, né, esse y aqui, ele é igual à minha altura máxima. Ele tem que ser igual à minha altura máxima quando o tempo é esse, d sobre v0 cosseno de θ. Então, como meu y0 é 0, então eu tenho que v0y, que é v0 seno de θ, vezes o meu tempo, que é d, deixa eu dar aqui d, sobre v0 cosseno de θ. Esse aqui é meu t, é o t que eu levo daqui para atravessar o fosso. O tempo que eu levo para atravessar o fosso é o mesmo que eu vou estar no meu y lá em cima.
menos g sobre 2 vezes t ao quadrado, né? Que é d ao quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ser o meu H máximo, que é o meu carro vai tangenciar, né? Vai ser o meu H máximo, esse é o momento que ele vai tangenciar. Tá? Então, se eu cortar V0 com V0, isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar tangente de θ vezes d menos gd ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ser o meu H máximo. Ok? Tá? Então é assim que eu acho minha altura máxima. Aí, pessoal, para ilustrar um pouquinho desse problema para vocês, eu fiz um programa aqui na linguagem Python, meio tosco o programa, mas eu acho que vai servir para a gente poder ver essa situação direitinho. Tá? Então aqui, olha só, reparem o seguinte, aqui eu considerei g igual a 10 metros por segundo, a distância, a largura do fosso eu coloquei 10, inicialmente o meu muro tá com 6 metros, o meu θ é 45 graus da rampa, e a minha velocidade vou colocar inicialmente 20 metros por segundo, tá? Então, com isso daqui, vamos ver como é que o carro atravessa esse muro, tá? Vou dar aqui um run. Vamos ver aqui, ó. Então, com esses dados, reparem que o carro vai vir, essa linha aqui seria o carro, né? Então, o carro vai vir e vai atravessar o muro, ó, normalmente, tá? Sem problemas, com ainda bastante espaço, ok? Agora, se a nossa equação estiver certa, né? Se essa equação aqui que a gente encontrou estiver certa, se a gente jogar esse valor de H aqui, tangente de θ vezes d menos gd ao quadrado, se a gente jogar esse valor de H para o nosso programa, a nossa linha, né, que representa o carro, ela vai ter que passar assim tangenciando, né? Vamos passar tangenciando o nosso muro, tá? Então vamos testar. Vamos ver aqui os valores que a gente colocou. Tá? Então o nosso D é 10, G é 10, θ é 45 graus e V é 20 metros. Tá? Então vamos colocar esses valores aqui nessa equação. Se a gente colocar os valores, vai ficar tangente de 45 vai ficar 1 vezes a distância, a nossa distância D é 10, menos 10 vezes a nossa distância D foi 10, então 10 ao quadrado vai ser 100, sobre 2, nosso V0 que a gente colocou foi 20, 20 vezes 20 vai dar 400, vezes cosseno ao quadrado de θ é cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, ao quadrado vai ser meio, então isso aqui vai ser meio, tá? Então isso aqui vai dar, fazendo as contas aqui, vai dar, faço as contas aí, vai dar 7,5. Então, pelas nossas contas, quando eu tiver com essa velocidade, com essa distância e com esse θ, quando eu tiver um muro de 7,5 metros, o meu carro vai tangenciar o muro, e acima de 7,5 metros ele não vai conseguir passar, tá? Então vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos lá no programa. Vamos colocar aqui 7,5. Tá? 7,5. E vamos mandar rodar. Agora o que a gente tem que ver, a gente vai ter que ver a linha tangenciando o muro. Senão vai estar errado. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui.
a gente vai ter que ver ela tangenciando. Vamos ver? Você vai ter que tangenciar. Aí, tangenciou direitinho. Viu? Agora vamos aumentar um pouquinho. Não, diminuir, né? Um pouquinho esse muro. Não, vamos aumentar. Tá? Vamos aumentar um pouquinho esse muro. Vamos colocar ele para 7.6. Acho que vai ficar muito difícil de ver, né? Vamos colocar ele para 8.0. 8.0. Aí agora ele vai ter que... Ele vai bater no muro, né? Tá? Agora ele vai ter que bater no muro bem... Vai ser bem visível ele batendo no muro. Vamos dar um zoom pra gente ver. Agora ele não vai tangenciar mais, ele vai passar um pouquinho mais abaixo, ó, olha lá. Ó, bem mais abaixo. Tá? Ou seja, né? Eu aumentei um pouquinho. Agora vamos... Última simulaçãozinha aqui. Vamos diminuir, né? O nosso é 7... H máximo é 7.5, vamos colocar 7.3. Agora, se a gente colocar aqui 7.3, ele vai ter que passar quase acertando o muro, né? Ele não vai chegar a tangenciar, mas ele vai quase acertar. Vamos ver aqui. Dar um zoom pra gente ver bem. Tá? Prestar atenção, ó. Ó, bife, bem longe, não, nem chegou a tangenciar, tá? Então, aqui, né, tá uma prova de que a nossa equação tá ok. Então, essa aí é a equação certa, tá bom? Só para ilustrar aí para vocês. Vamos lá para o outro item, item B. Ok, apaguei aqui, deixei esse H máximo para a gente poder dar uma olhada nele, a gente vai precisar. Então, o item B diz o seguinte: considere agora que o H é menor do que H máximo, de forma que exista a possibilidade do carro completar o salto. Ou seja, agora, né, toda vez que esse carro vier, para todo V0 que eu escolher, esse carro vai completar o salto. Então, agora eu não tenho mais que me preocupar com a altura máxima. Todo V0, eu quero que todo V0 que eu escolher, esse carro vai conseguir completar. E ele quer qual o valor mínimo que a velocidade do carro deve ter ao final da rampa para que ele consiga atingir o outro lado. Então, eu quero esse V0 mínimo aqui. Ora, nessa situação aqui, gente, o que ele está me dizendo? Ó, se vocês repararem, essa expressão aqui, quem é essa expressão aqui? É o y do carro, né, quando ele chega no muro. Essa expressão aqui é o y do carro quando ele chega no muro, tá? Ou seja, agora nessa situação eu sei que d tangente de θ... Repara que a única coisa nessa expressão aqui que eu mudo é V0. É a única coisa que eu mudo. O resto é tudo constante. θ, d, tá? Tudo já é um valor fixo. Então, eu sei que agora, nessa situação da letra B, que d tangente de θ menos gd ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, eu sei que esse aqui que é o y do meu carro, né, ele vai sempre ser maior do que quem? Do que h, que é a altura do meu muro. Aqui nessa situação, eu quero que V0 seja tal que essa conta aqui seja sempre maior do que h. Se lembre que essa conta aqui é quem? É o meu y, tá? Então, eu quero isso. Eu quero um V0, né, tal que essa expressão seja sempre maior do que o muro. Ele sempre tem a possibilidade de atravessar para o outro lado. Tá? Agora, o que a gente vai lidar aqui é algebrismo, né? Porque a gente vai ter que escrever V0 em função de todas essas variáveis aqui. Tá? Então, isso aqui é um pouco de algebrismo. Se você passar o gd ao quadrado para lá e o h para cá, vai ficar gd ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado
cosseno ao quadrado de θ, vai ser menor, né? Menor, você passou o GD ao quadrado para lá, d tangente de θ menos h, tá? Multiplicando cruzado aqui, trocando de posição, vai ficar 2v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, maior do que gd ao quadrado, sobre d tangente de θ menos h. Tá? Ou seja, v0 ao quadrado vai ser maior do que gd ao quadrado sobre, aqui vai ficar d tangente de θ menos h, e aqui vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de θ. Tá? Ou seja, o seu V0, deixa eu abaixar aqui, a gente visualizar melhor, o seu V0 vai ter que ser maior do esse cosseno de θ, vamos para fora da raiz, né? Aí vai ser d cosseno de θ raiz de g sobre 2 vezes d tangente de θ menos h. Pronto. Tá, álgebra, mas é isso aí. Então, né? O seu V0 vai ter que ser maior do que isso, ou seja, a velocidade mínima vai ser quando houver uma igualdade, né? Na velocidade mínima, você vai ter um tangenciamento, ele vai tangenciar a ponta do muro, tá certo? Então, nesse item aqui, você só pegou o que você já sabia, que era lá o y do seu carro, quando ele chega aqui, né, no muro, tá? E você aplicou a condição que ele disse aqui, que esse y, dessa vez, ele vai ser sempre maior do que o seu muro. Tá? Então, é só isso o item B. Só isso. Isso tudo. Então, vamos lá no nosso programa, para a gente ver, a gente entender, né, como é que isso aqui funciona. Como é que isso aí, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer, né, com o nosso carro? Como que? Tá? Então, assim, vamos lá, voltar. O nosso G é 10, o nosso D é 10 metros, o nosso H é 6, θ é 45 e a velocidade é 20 metros por segundo. É igualzinho lá no nosso começo, tá? Então, se a gente rodar aqui, a gente sabe, né, que esse carro ele vai passar normalmente por esse muro. Ele está passando. A gente já sabe que isso vai acontecer. Agora, a gente quer descobrir, né, nesse item B, a gente quer descobrir até que valor de V eu posso diminuir, né, de forma que esse carro ainda continue passando aqui por esse muro, tá? Em qual V, então com essa equação que a gente calculou, a gente descobriu em qual V esse carro vai tangenciar exatamente o muro, nosso muro. Tá? Que na nossa equação a gente descobriu isso. Então vamos ver se está correto. Tá? Vamos fazer lá os nossos cálculos. Vou voltar lá. Tá? Então aqui, de acordo com os nossos dados, o V que vai tangenciar vai ser D cosseno θ raiz de G, isso aqui. O nosso D vale 10, então vai ser 10. Deixa eu aumentar aqui. 10. Sobre cosseno de 45, que vai ser raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 10, nosso G é 10, sobre 2 vezes D tangente θ. O nosso D é 10 e o tangente é 45, então vai ser 10. 10 vezes 1, 10, né? Menos o nosso H lá, que é 6. A gente colocou o nosso muro com 6 metros. Tá? Essa conta aqui vai dar mais ou menos, isso aqui deu mais ou menos 15,81.
né? 15,81 metros por segundo. Então, se a gente colocar essa velocidade aqui, né, no programa, o carro vai tangenciar, né, exatamente o muro, tá? Então vamos lá, vamos colocar no programa. Vamos colocar aqui uma animação. Então a gente vai colocar aqui, né, a nossa velocidade vai ser 15,81. 15,81. 81. Apagar. Tá? Então com essa velocidade aqui ele vai ter que tangenciar. Vamos lá. Trazer para cá. Nossa simulação. E dar um zoom para a gente ver. Zoom. Então com essa velocidade é a velocidade mínima, né? Então ele vai ter que vir tangenciando. Nossa, tangenciando. Pixel. Um pixel por pixel. Direitinho, viu? Então, a nossa equação está correta. Fechar. Ok, vamos lá, que ainda não acabou essa questão. Vamos para o item C. Ok, agora o item C diz o seguinte. Considere, finalmente, que o carro, ao deixar a rampa, possui a velocidade mínima V0 necessária para completar o salto. Então tá tudo ok, tem velocidade para completar o salto, beleza. Qual a relação deve existir entre H, D e θ para que o carro atinja o ponto mais alto da sua trajetória antes de atingir o outro lado do fosso, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o tempo que ele leva para atingir o ponto mais alto da trajetória, tá? Vamos calcular esse tempo. T para o ponto mais alto. Por que eu vou calcular o T para o ponto mais alto? Deixa eu acabar de escrever aqui, mais alto. Por que eu vou calcular isso aqui? Porque se eu quero que ele atinja o ponto mais alto da trajetória antes de atingir o outro lado do fosso, esse tempo aqui tem que ser menor do que o tempo para atingir o outro lado do fosso, né? Se o tempo para atingir o ponto mais alto da trajetória tem que ser menor do que o tempo para atingir o outro lado do fosso. Então, só isso que você precisa fazer, tá? O T para o ponto mais alto vai ser o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que no ponto mais alto da minha trajetória, V0y é igual a VY, desculpa, tá? Confundi com V0. VY é igual a 0, né? No ponto mais alto, a minha velocidade, a componente da minha velocidade na vertical vai ser 0. Não a velocidade, preste atenção, a velocidade dele não vai ser 0 no ponto mais alto da trajetória, porque ele vai ter velocidade em x. Aí em y que vai ser 0, tá? Só que eu sei que a minha velocidade em y é quem? É v0, pela minha equação lá, v igual a v0 menos gt. Então, vy é igual a v0y menos gt. Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Mas quem é v0y? V0y é v0 seno de θ. Então, passando o gt para lá, vou ter gt igual a v0 seno de θ. Portanto, o tempo que ele leva para alcançar o ponto mais alto da trajetória vale v0 seno de θ sobre g. Tá? Vamos baixar aqui. E esse tempo aqui, ele tem que ser menor do que o tempo que ele leva para atingir o outro lado do fosso. E esse tempo a gente já calculou lá na questão 1. Né? T para chegar ao outro lado. Esse T a gente já calculou lá, na primeiro item. Foi D igual a V0 cosseno de θ.
tá? Ok, e eu sei que isso aqui tem que ser menor do que isso para que eu satisfaça o que o enunciado quer, né? Então, V0 seno de θ sobre G vai ter que ser menor do que D sobre V0 cosseno de θ, tá? Vou abaixar mais um pouquinho. Então, fazendo uns algebrismos aqui, isso aqui vai ficar D maior do que V0 ao quadrado seno de θ vezes cosseno de θ sobre G, tá? Se a gente for lá na trigonometria, se a gente lembrar, seno de 2θ é 2 vezes seno θ cosseno θ. Então, isso aqui eu posso reescrever assim, D maior do que V0 ao quadrado seno de 2θ sobre 2G. Tá? Ou seja, para que ele atinja o ponto mais alto da trajetória antes de chegar lá no muro, eu tenho que satisfazer isso. O meu D, né, a distância do fosso, ela tem que ser maior do que V0 ao quadrado seno de 2θ sobre 2G. Tá? Vamos lá, vamos para o último item, que é só uma análise. Então, esse último item aqui, ele diz o seguinte: para o caso do item anterior, que, né, o ponto mais alto da trajetória, ele será alcançado antes de cruzar esse fosso, esboce a trajetória descrita pelo carro e indique em 2 pontos quaisquer dessa trajetória os vetores velocidade e aceleração. Então, assim, você poderia fazer ele no desenho mesmo, tá? Então, você vai ter isso aqui, um fosso, isso aqui é o H. Então, o carro vai sair daqui, como ele atinge o ponto mais alto da trajetória antes de cruzar o fosso, a sua trajetória tem que ser assim. Aí atingiu o ponto mais alto, né? E chegou lá, né? Pode ser qualquer coisa nesse tipo. Em 2 pontos quaisquer, os vetores de velocidade e aceleração. Então, aqui, se você pegar um ponto qualquer, a velocidade, esse é o que é importante, né? A velocidade ela vai sempre ser tangente à sua trajetória, tá? Então, você vai desenhar um vetor tangente aqui, vetor V. E a sua aceleração ela vai sempre estar na vertical, porque é a aceleração da gravidade. Então, aqui vai ser o seu jeito. Então, qualquer ponto que você fizer aqui, por exemplo, se eu fizer aqui no ponto mais alto da trajetória, o meu V vai estar tangente, né? Então, vai estar assim, vai estar na horizontal. Meu V vai estar assim e o meu G sempre na vertical. Tá? Então, essa questão é só isso mesmo. A vetor velocidade é sempre tangente à trajetória e o vetor aceleração, que é a da gravidade, vai ser sempre vertical. Ok, gente? Então, questão bem dificilzinha, longa. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido.